Vida íntima de Nosso Senhor Jesus Cristo, das revelações feitas à Irmã Maria Cecília Bege. Jesus fala da aflição da sua língua. Ele diz: oferecia-lhe depois o silêncio. Oferecia ao Pai o seu silêncio enquanto esteve no ventre de sua mãe. Durante 9 meses, nunca desatei a língua para dizer uma palavra. Ainda que praticasse este silêncio na minha infância, no entanto, falava então muitas vezes com a minha dileta mãe. Mas durante os 9 meses, nunca me servi do uso deste sentido, permanecendo em contínuo silêncio. Era uma aflição muito grande para mim. Pensa, esposa minha, que eu, sendo a sabedoria eterna, aceitava estar tão mudo que aflição não sofreria uma pessoa sábia, eloquente, por estar tantos meses sem proferir uma palavra. Certamente ser-lhe-ia insuportável. Ora, considera que sorte seria a aflição que eu experimentava, uma vez que a sabedoria, a eloquência, a erudição das criaturas, em comparação com a minha, são tolice e ignorância. Todavia, sofria todo este tormento e oferecia-o ao meu Pai, em satisfação por tantas faltas que os meus irmãos tivessem cometido com a língua. E como sabia que com este sentido o meu Pai deveria ser muito ofendido, mais do que com os outros, mais ardentemente eu o suplicava e tratava de aplacar a ira paterna, justamente indignada contra o gênero humano. Pedia-lhe não só que aceitasse esta oferta que eu lhe fazia em satisfação de tantas culpas, mas que ainda se dignasse conceder muita virtude àqueles cuja fama seria ofendida pelo próximo, sendo desonrados e injuriados, caluniados, escarnecidos e ultrajados, a fim de que o sofressem de bom grado por amor a Ele e para imitar-me, pois já sabia que também eu seria, a respeito disto, muito ofendido pelos meus inimigos. Além disto, suplicava que desse virtude a todos os que soubessem mortificar-se por meio deste sentido, e não apenas tivessem querido fugir de qualquer ofensa feita a ele, mas também abster-se de falar de coisas lícitas e indiferentes. Por este meu silêncio, e em virtude dele, impetrei para todos os silenciosos a graça de poder observá-lo exatamente, sobretudo os religiosos e as religiosas, para que, com a ajuda divina, pudessem nisso obter uma vitória gloriosa sobre o inimigo, o qual muito se prevalece deste sentido para fazer cair os mais perfeitos e exercitados na virtude.
Oh, como é difícil ao homem mortificar e frear este sentido. Quanto se afatiga o demônio para fazer com que o exercite, porque sabe muito bem os danos que a mortificação deste sentido lhe causa e as grandes conquistas que obtém do uso deste sentido. Uma língua solta e não mortificada é a ruína de uma cidade inteira. O inimigo infernal prevalece-se disto para aprisionar as almas mais inocentes e do uso deste sentido alcançar muitas vitórias. Além disso, pedia-lhe que se mostrasse misericordioso com todos os demais, que com todos os que tendo caído em muitos erros e cometido muitas faltas, por falarem demais e desregradamente, quisessem depois emendar-se com a ajuda da sua graça. Pedia-lhe ainda por aqueles miseráveis que, não querendo prestar ouvido às inspirações divinas, permaneciam impenitentes e os seus erros, e vistos que estes, repito, pedia-lhe ainda, Jesus pedia a seu Pai por aqueles miseráveis que, não querendo prestar ouvido às inspirações divinas, permaneciam impenitentes nos seus erros. E visto que estes não queriam de modo algum emendar-se, se dignasse ao menos adiar-lhe o merecido castigo, não os castigasse com rigor, conforme costumava fazer antes da minha vinda ao mundo, como de facto sucedeu aos meninos que escarneciam do profeta Eliseu, os quais foram todos devorados pelos ursos, e muitos outros castigos severos que se abatem sobre os que usam em demasia da língua no falar, contra a ordem divina. Meu pai prometia-me tudo, declarando que doravante queria ser o Deus da misericórdia e não mais o Deus da justiça, como havia sido até então. Efetivamente, esposa caríssima, estás vendo como vai se mostrando misericordioso e paciente para cada um, mas também liberal e benigno para quem realmente a ele recorre e chama-o em ajuda para vencer o inimigo e, e dominar os sentidos e paixões. Vê quantas almas silenciosas houve no mundo após a minha encarnação. Quantos conventos foram instituídos nos quais é observado contínuo silêncio. Tudo isto é fruto daquele silêncio que eu, a sabedoria eterna, tive por 9 meses continuados, sem emitir qualquer um suspiro. É fruto também das minhas súplicas ao meu Pai. Vê quão grandes pecadores existem no mundo, os quais, com a sua língua, o infestam com tantas blasfêmias.
tantos perjúrios, tantas murmurações, tantas detrações. Observa com que paciência e longanimidade meu Pai os suporta. Suporta essas ofensas como se não lhe fossem dirigidas. Tudo isso procede da promessa dada a mim enquanto vivia no seio materno, em prêmio do meu penoso silêncio. Suplicava-lhe, pois, que se dignasse falar ao coração daqueles que, mortificando-se por seu amor, se retirassem à solidão e vivessem em silêncio, vivessem em silêncio, se dignasse cumprir a promessa feita à alma solitária pela boca do profeta Oseias. Levá-la-ei ao deserto e falar-lhe-ei ao coração. Oseias 2:6. Que quer dizer este deserto, senão a observância de um rigoroso silêncio? Porque quem observa silêncio, embora se encontre em companhia de outros, não é impedido absolutamente de falar com Deus, como de facto o experimentaste em ti mesma, porque não é a solidão do corpo, mas a solidão do coração, isto é, calar-se diante das criaturas que te faz ouvir a voz do Criador e falar com Ele em teu coração. Olha que importante. A solidão não é a solidão do corpo. Quando queremos ficar sós, é a solidão do coração. É isto que nos permite ficar silencioso diante das criaturas, fazer silêncio no coração diante das criaturas, nos faz ouvir a voz do Criador e podemos falar com Ele de dentro do nosso coração. É isso que Jesus fala aqui, a irmã Maria Cecília Bess. Porque não é a solidão do corpo, repito, mas a solidão do coração, isto é, calar-se diante das criaturas, é o que te faz ouvir a voz do Criador. Calar-se diante das criaturas te faz ouvir a voz do Criador e falar com Ele no teu coração. O meu Pai prometeu-me também isto e efetivamente o vai realizando nas almas que, decididas a viverem totalmente retiradas, vivem na solidão e no silêncio. Elas ouvem a voz divina, captam melhor as inspirações divinas e se tornam participantes dos mistérios e dos segredos divinos. De facto, vê isto realizado em tantas almas, ao coração das quais o Espírito Divino se dignou falar e manifestar coisas sublimes dos mistérios divinos, enquanto até então isto não sucedera facilmente. Meu Pai quis manter-me a sua promessa em tudo e por tudo. Se o homem não realiza coisas prodigiosas, isto não provém da largueza e beneficência divinas, mas da sua indignidade e obstinação que não quer render-se
as inspirações divinas, quer obedecer aos preceitos divinos. Repito, se o homem não realiza coisas prodigiosas, isto não provém da largueza e beneficência divinas, mas da sua indignidade e obstinação que não quer render-se às inspirações divinas, nem obedecer aos preceitos divinos, mas viver ao seu bel prazer. Em coisa alguma quer mortificar as suas paixões e os seus sentidos, deixando-se escorregar desregradamente aqui e ali, aonde o amor próprio e a vontade persevera o transportam. O meu Pai está sempre pronto para conceder-lhe todas as graças e a ajuda necessárias para alcançar vitória sobre todos os sentidos, especialmente sobre a língua, que é péssima, porque uma má língua causa dano maior do que uma espada afiada. Aquela, a língua, fere e mata a alma, enquanto esta, a espada, fere e mata apenas o corpo, muito inferior e de nenhum proveito, de nenhum valor, em comparação com aquela. Realmente, a nossa alma tem mais valor do que o nosso corpo. O nosso corpo é inferior à nossa alma. Jesus aqui pede atenção a este pormenor de dar mais valor à alma que ao corpo. Bem-aja a todos. Deus abençoe.